Boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira, como sempre, eu aqui com você pela Rede Eco TV, pelo canal 9 digital e 96 analógico. E você também que me assiste internauta pelo site www.redeecotv.com.br. Uma semana passada eu não estive presente e tivemos reprises do meu programa que você acompanhou na grade da Rede Eco TV. Quero mandar um grande abraço para o nosso diretor Clóvis, que tem dado um grande apoio ao meu programa Doutor Cristiano para você, que contribui com a cidadania, levando informação, trocando ideias, e isso que faz parte. Um abraço também ao editor jornalista, o Beza, que tem estado conosco, nos apoiando também. Toda a nossa equipe que está aqui, o Elton, o Eric, que dá esse apoio maravilhoso na parte técnica, na parte de som, contribuindo, como sempre. Um grande abraço para vocês, amigos, que se não fosse vocês, eu não estaria aqui. E agora, um olá muito especial para você que está aí em casa me acompanhando todas as quintas e verificando o Dr. Cristiano ao vivo, hoje está aí. Então, ligue para os seus amigos, para as amigas, fala assim, coloca no canal 9 digital da Rede Eco TV, porque nós vamos ter um tema muito interessante nessa noite, como sempre nós temos. Hoje o tema é reforma política, reforma política. Como anda essa reforma política, esse anseio popular? A sociedade saiu às ruas. No mês de junho houve movimentos e ainda continuam movimentos. A nossa democracia, ela está caminhando para ser sedimentada. Ainda não somos uma democracia consolidada, porque se assim fosse, não estaríamos aqui hoje, em 2013, fazendo passeatas e exigindo uma reforma política. Mas como isso funciona tecnicamente? Essa reforma política pode ser feita pelo Congresso? E essa reforma política? O que é o voto distrital? Nós vamos falar. Vamos falar de unificação das eleições, diminuir os gastos, vamos falar de financiamento público de campanha, tudo isso interessa muito. Você concorda que seja tirado dinheiro do Estado ou da saúde para investir num financiamento público de campanha? Ou será que isso será o caminho também para evitar futuras corrupções em contratos públicos? É muito interessante. Esse é o nosso questionamento. Aliás, o raciocínio que nós temos que fazer juntos é exatamente isso, unir as nossas ideias, juntar essas expectativas e fortalecer cada vez mais a nossa democracia. Eu estou muito feliz com você aí na sua casa. Um grande abraço. Eu tenho andado pelas ruas, como sempre falo, encontrado todas as pessoas que parabenizam o meu programa Doutor Cristiano para você. Então, a você, como sempre digo, você, sua família, é o combustível para que eu esteja aqui nas quintas-feiras conversando e batendo este papo com você. Eu quero a sua ligação no 2379-4733, reforma política. Mas para falar sobre esse tema, eu agora vou falar quem está comigo aqui na minha mesa de bate-papo do Dr. Cristiano para você. Dr. William Lago, ele é presidente da Comissão de Cidadania de Participação Popular da OAB de Santo André e também membro do Observatório de Cidadania. É professor, palestrante. É óbvio que ele é advogado. Eu vou conversar com ele agora. Mas antes de falar com ele agora, esta semana nós estamos comemorando, o mundo comemorou e comemora ainda, de uma grande frase, mas não somente uma frase. Não é uma frase que se forma um homem, mas o homem, ele deixa o seu legado e deixa as suas ideias. Estou falando de Martin Luther King, através da grande caminhada que foi para até Washington, onde reuniu, caminhando para ir até Washington, reuniu mais de 250 mil pessoas. I have a dream. Ele disse, eu tenho um sonho. Todos nós temos que ter um sonho, não podemos desistir dos nossos sonhos, porque o nosso sonho é exatamente o tamanho do nosso futuro. Graças a esse sonho que ele teve de diminuir a desigualdade, da luta contra a segregação racial, Martin Luther King mudou a história não somente dos Estados Unidos, mas também mudou a história do mundo, que nós não devemos ter preconceitos, seja de qualquer tipo que for. Somos todos cidadãos do mundo e devemos sempre ter esta visão. Para conversar comigo a respeito agora, eu vou conversar com ele, Dr. William Lago. Dr. William, obrigado pela sua presença.
O prazer é todo meu, doutor Cristiano, estar aqui conversando com você, conversando com os telespectadores. Já me sinto aqui em casa na Eco TV, que é uma rede que está crescendo cada vez mais. E fico feliz de debater um tema importantíssimo para a nossa sociedade, que é a reforma política, que é o tema aí que está em alta na nossa sociedade e é a discussão que a população realmente tem falado nas ruas. William, é uma questão muito interessante. Em junho, a sociedade saiu às ruas, clamou, os movimentos ainda continuam, mas eu acho que foi dado um recado, principalmente às nossas autoridades constituídas, que realmente existe essa necessidade. Eu falava e eu te pergunto o seguinte, nós estamos caminhando para uma democracia ainda, para que ela possa chegar no ápice dessa democracia. A prova disso, da exigência dessa reforma política. Você tem essa visão ou você vê ela de uma forma diferente? Você acha que nós estamos prontos, realmente a nossa democracia é uma democracia consolidada ou ainda tem algo que ser feito? Do ponto de vista institucional, eu acredito que a nossa democracia ela já está mais consolidada. Por quê? Hoje não se fala em golpe de Estado por qualquer motivo como acontecia em tempos passados, né? Hoje as instituições elas não funcionam da maneira que a gente gostaria que funcionasse, mas elas funcionam de certa maneira bem. Mas a sociedade ela foi às ruas porque ela está insatisfeita com o resultado dos serviços públicos. O cidadão, quando ele sai de casa e fica 2 ou 3 horas no trânsito, quando ele pega um ônibus lotado, usa o serviço público de saúde, vê que não tem qualidade, ele usa a educação e verifica que a educação não é de qualidade, ele sente que ele paga uma alta quantidade de impostos e não tem esse tipo de retorno. Então o que acontece? Quando a sociedade foi para a rua, as pessoas perceberam, eu vou também, porque eu não estou satisfeito com o sistema da maneira que está atualmente. Então eu ia para a rua para demandar o direito de poder se manifestar e o direito de dizer que está errado. Então eu acredito que é uma evolução da nossa democracia. Agora, realmente nós não somos ainda uma democracia madura. A nossa população ela entende muito pouco ainda como é que funciona o sistema, qual o papel das entidades, qual o papel do político, seja ele o deputado, o senador, o deputado estadual, federal, o prefeito, o governador. Então, nesse ponto, a gente ainda tem alguns passos a dar ainda, acredito. Você atribui a isso, William, eu pergunto isso, você atribui essa questão exatamente pela a nossa Constituição da República, que ela ainda é uma Constituição jovem, 1988, podemos assim dizer, e existem políticos que estão lá há mais de 20 anos do Congresso. Entendeu? Então, eles ainda não têm essa visão, e eu posso dizer isso, em que pese a Constituição trazer de uma forma clara que todo poder emana do povo, em seu nome será exercido através de seus representantes eleitos. Entretanto, não existe essa conexão e essa visão dessa essência entre o representado e o representante, não é isso? Exatamente. Muitas vezes o político, quando ele é eleito, ele acha que o mandato é dele e não da população. E até a mesma população, eu acredito que ela não sente que ela faz parte do processo. Muitas vezes a gente vê que essa noção de senso público é uma coisa que não está muito enraizada na nossa cultura. Mas eu acredito que isso está evoluindo. As pessoas estão percebendo que tem que participar. E o parlamentar ele vai responder nesse processo, porque quando ele vai, o parlamentar, ou seja ele do executivo, quando ele vai pedir votos, ele precisa entender o que a população está sentindo para poder conquistar aquele voto. Então ele percebe o que a população pensa nesse sentido. Então quando a população ela cobra e ela percebe que ela faz parte, que o mandato é para servir a população, para melhorar a vida das pessoas, eles começam a cobrar de uma maneira mais consistente. O parlamentar, o político em geral, ele vai responder. Você sentiu isso, William, com toda a sua franqueza e sinceridade a respeito da mantença do deputado Donadon, neste caso? Como que você vê essa questão? Você afirma, e eu concordo com você, a respeito dessa evolução da democracia. Entretanto, ontem nós vimos que um deputado condenado, transitado e julgado já uma sentença, recolhido no presídio que ele está, ele ainda permanece deputado, apesar de haver hoje uma decisão de uma suspensão do afastamento dele. Como você vê exatamente isso nesse momento do Brasil? Eu penso que é absolutamente lamentável esse tipo de coisa. É triste. Eu realmente não acreditava que fosse, que os parlamentares não teriam esse bom senso de perceber que era necessário ser dado uma resposta.
Isso foi lamentável. Porque o que acontece? O movimento agora vai ser para que o voto seja claro. Vamos acabar com o voto secreto, que eu já defendo isso, muita gente já defende. Acredito até que o doutor seja extremamente a favor disso. Mas eles não entenderam, não captaram a mensagem. Então é importante que agora a gente passe também a nossa mensagem que nós não concordamos com esse tipo de decisão. E há pouco tempo atrás, era até engraçado, o presidente da Câmara, o presidente do STF estavam discutindo quem que deveria dar a palavra final sobre a cassação de mandato. E eu acredito que, eu sou um defensor de que o parlamentar ele seja respeitado, de que ele tenha os seus poderes exercidos de maneira efetiva, porque o parlamentar ele é um dos braços da democracia, ele é fundamental para a democracia. Mas eles precisam se credenciar, e nesse momento eles foram contra. Quer dizer, quando estava se havendo a discussão quem deveria dar a última palavra sobre a cassação do mandato, o presidente da Câmara foi dizer que era necessário que o Congresso desse a última palavra. E eles tiveram a primeira oportunidade de mostrar a resposta para a sociedade e eles disseram que não merecem ainda o nosso crédito. Então, isso é aquilo que eu digo. Por que nós estamos fazendo esse preâmbulo? Aliás, eu converso com você em casa agora. Por que nós estamos fazendo exatamente esse preâmbulo a respeito do tema reforma política? Eu pergunto a você, eu quero a sua ligação. Ligue para cá. Diga se esses políticos que estão no Congresso, eles estão realmente preparados para se fazer essa reforma política ou nós vamos precisar, então, de uma reforma não constitucional, mas uma reforma realmente através de mudança dos nossos representantes. Então eu quero a sua ligação, ligue para cá e diga, não, realmente para se fazer uma reforma política tem que haver uma mudança no Congresso Nacional. Porque eu dizia ao Dr. William aqui que existem parlamentares que estão no Congresso Nacional há mais de 25 anos, 30 anos. E realmente eles não têm interesse que essa reforma política saia. Então eu estou aqui abrindo as câmeras para que você ligue para a Rede Eco TV, ligue no 2379-4733, dê a sua opinião ou apenas diga, não, esse Congresso não tem condições e não fará a reforma política, somente o próximo Congresso. Quero a sua ligação. Dentro dessa questão, William, eu pergunto para você, vamos entrar agora no tema reforma política. As propostas dessa reforma política. Como você vê o financiamento público de campanha? Existem correntes que defendem que o financiamento público de campanha realmente é viável. Por que ele é viável? Porque vai se diminuir a corrupção, haja vista vários contratos depois que são formados com a iniciativa privada e são colocados sob suspensão que se tornaram maiores doadores desta campanha, ou nesta campanha de um modo geral. Então, o que eu te pergunto, e outros são contra, porque dizem que esse dinheiro do financiamento público, ele vai ser tirado do dinheiro da saúde, tirado do dinheiro da segurança pública e do transporte. Então eu queria que você colocasse a sua visão, a sua opinião, de uma forma clara, para que nós pudéssemos estar transmitindo isso lá para a casa dos nossos telespectadores. Uma coisa que a gente sabe, a corrupção é um problema muito sério que a gente tem no Brasil. E a corrupção no meio político é uma coisa que muitas das pessoas que saíram na rua foram se manifestar exatamente contra a corrupção. E o financiamento de campanha, na verdade, é a porta de entrada para a corrupção. Porque o político que ele depende de um financiamento, ele recebe o recurso de uma empresa, ele vai ficar vinculado àquela empresa. E muitas vezes as campanhas elas têm que ser financiadas. Não muitas vezes, todas as vezes as campanhas precisam ser financiadas. Então existe um problema. Nós vivemos uma democracia, campanha custa caro, é preciso que se diga que custa caro a campanha, e precisa de financiamento. Se o que seria melhor seria financiamento público ou privado, o importante é que a gente faça essa discussão com a sociedade, porque os dois meios de financiamento eles têm lados positivos e lados negativos. Uhum. Por exemplo, a questão do financiamento. Realmente, você vai tirar o público, você vai tirar dinheiro que poderia ser investido na educação, que poderia ser investido na saúde. Porém, você tira o vínculo do parlamentar ou do político eleito diretamente daquele empresário que investiu nele. Porque ele vai receber o dinheiro do Estado e não vai estar vinculado àquele parlamentar. Só que, infelizmente, a gente tem uma cultura no Brasil de que a gente cumpre a regra e sempre dá um jeitinho de descumpri-la também, né? Você, por exemplo, você vai passar no semáforo, o semáforo amarelo, você passa no vermelho, porque é um pouquinho e tal. Então, não há uma garantia que você não
receberia o financiamento público e também não usaria o privado, em termos de caixa 2, ou pegaria o dinheiro do empresário. Então isso seria um problema, porque o Estado estaria investindo nas campanhas e ao mesmo tempo a pessoa que recebe, o candidato que recebesse o dinheiro também pegaria dinheiro do caixa 2. Uma coisa não daria essa tranquilidade. Mas de fato você daria condições de um candidato ser eleito sem precisar dos recursos do empresário. Hoje o financiamento, apesar das pessoas acharem que ele é privado, na verdade ele não é totalmente privado. Ele tem público e privado. Ele é misto. Ele é misto. As campanhas são investidas com dinheiro privado e o dinheiro do fundo partidário. Então, o sistema hoje realmente... Eu acredito que uma boa fiscalização, se nós criarmos um sistema com uma boa fiscalização, resolve grande parte dos problemas. A maneira de fiscalizar é que é o grande problema, porque o brasileiro é especialista em dar o jeito e tirar as coisas desviar a atenção. Então... Mas o público, então, o financiamento público de campanha, isso não traria mais igualdade aos candidatos? Sem dúvida, sem dúvida. Essa é uma das vantagens que são defendidas, porque todos os candidatos poderiam ter oportunidades iguais. Só que o financiamento público, para que ele seja colocado em prática, ele precisa também que seja mudado o sistema para de lista fechada. Porque se você não mudar para lista fechada, você vai ter um desperdício absurdo de recursos, porque o número de candidatos que o partido coloca à disposição é infinito. Né? Então, aí você, para falar em reforma, você não pode falar num tema específico. É óbvio que é o que você coloca é muito importante. Toda reforma política, ela tem que trazer o seu bojo, todo esse contexto dessa questão. Como você vê hoje o voto distrital? Se fosse hoje, porque também uma das propostas, trazer o voto tão somente distrital, o voto distrital misto, né? Que você teria a possibilidade também de estar votando em um deputado de outra região também, né? Mas eu te pergunto, existem correntes contrárias também, porque muitas vezes você vota num deputado lá do norte, da parte nordeste do nosso estado, de uma cidade do estado de São Paulo, ou sudeste do estado de São Paulo, que está a 700 quilômetros aqui da nossa cidade, aqui do ABC, por exemplo. E ele nunca mais vai aparecer aqui. Como você vê isso? É um fato que o político, uma vez eleito, ele tem vínculo com o eleitorado dele. Então, onde ele tiver mais votos vai ser o local onde ele vai desenvolver mais trabalho. Se a população fiscalizar, melhor ainda, porque a partir daí ele vai ter um vínculo e vai prestar serviço de fato para aquele eleitorado dele. O voto distrital, ele traz consigo essa vantagem de que ele facilita a população fiscalizar o trabalho do político. Porque como vai ter um candidato específico para aquela determinada região, você sabe exatamente quem é o seu candidato, você sabe quem venceu a eleição, e para você cobrar a prestação de serviço fica de maneira muito mais fácil. Hoje, quando você pergunta para as pessoas, quem você votou na última eleição para deputado, muitas vezes as pessoas não sabem. O que faz o deputado, então, que seria uma outra pergunta? O que ele fez por você? A maioria das pessoas às vezes não sabe. Então fica difícil a gente cobrar dessa maneira. Então o voto distrital ele traria essa vantagem. Porém, ele traz desvantagens também. Se você imaginar hoje que muitas campanhas políticas elas são decididas, infelizmente, pelo assistencialismo, para o telespectador que está em casa nos assistindo, o assistencialismo é quando o candidato ele vai e doa cesta básica, ele doa dentadura, camisa de futebol, quer dizer, ele é eleito pela doação de coisas que são proibidas por lei, quando na verdade ele deveria ser eleito pela proposta, pela ideia, pelaquilo que ele vai fazer pela sociedade. Então a gente tem essa questão. Então é uma coisa para se pensar, tem os prós e os contras. Eu acredito que no voto distrital, em algumas regiões, você vai privilegiar o assistencialismo. Vai ganhar mais aquele que tiver mais condições de oferecer esse tipo de serviço para a sociedade. Então você acha que vai centralizar muito mais? Aí isso vai realmente fortalecer o assistencialismo? Eu acredito que sim. Pensa numa região, por exemplo, mais carente, vai. A disputa ela não vai se fazer através das ideias, porque hoje a população ela não tem a exata noção de qual que é o papel do político. Não tem. Vamos falar do parlamentar. O que faz o parlamentar? A população não tem essa exata noção. Então ela vai cobrar o quê? Ela vai cobrar, olha, eu acredito que ele tem que me dar cesta básica, tem que me arrumar uma consulta no médico. Muito bom. Eu vou te pedir um minuto, nós vamos chamar um pequeno intervalo. Eu quero você comigo no 2379-4733. Ligue, diga o que você acha. Você acha que o Congresso nosso nacional, ele tem condições de fazer
essa reforma política agora? Sim ou não? Eu quero a sua ligação. Eu quero mandar, antes de ir para o break, um abraço para o Dr. Sérgio Crica Filho. Ele é da Comissão também de Cidadania e Participação Popular da OAB aqui de Santo André, está nos bastidores acompanhando aqui o presidente da comissão. Um grande abraço também para o Dr. Luiz Fernando Claudino da Silva, um grande advogado, brilhante advogado, que também está acompanhando o nosso programa aqui conosco. Um grande abraço, não saia daí. Olá, eu sou Sandro Augusto e você não pode perder o nosso Programa SA, Grandes Líderes e suas trajetórias de sucesso. Sempre exibido aos domingos às 5 da tarde e às segundas-feiras às 11 da noite e também na UpTV, www.uptv.com.br. Nosso programa traz os grandes líderes multissetoriais do nosso grande ABC. Portanto, você tem um encontro marcado comigo, não perca o Programa SA. Até lá! Minha amiga, meu amigo, já estamos aqui de volta para poder falar com você que tem problema de estresse, de insônia, de cansaço. Olha, você sabia que praticamente 70% dos trabalhadores brasileiros têm problema de estresse? Só no Japão os trabalhadores são mais estressados do que os trabalhadores brasileiros. Mas agora nós temos aqui, ó, o Sedatif PC. Sedatif PC, esse aqui é o composto natural. E tem mais. Qualquer pessoa pode utilizar, não tem restrição de faixa etária, ou seja, em qualquer idade você pode utilizar o Sedatif PC. Sensacional, muito bom para estresse, para insônia, para cansaço. Olha, Sedatif PC é show de bola. À venda nas melhores farmácias. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato, é o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho, é a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Com o nascer do sol e ao som dos pássaros, se abre a porteira. Um programa que retrata a rotina do sertanejo com beleza e simplicidade, mostrando a culinária e a música caipira. Tô com saudade, tô com saudade. No Alto da Serra, apresentação Eloy Carlone. Todos os dias, de segunda a sexta, às 11 da manhã, aqui na Rede Eco TV. Obrigado, porque você não saiu daí comigo da telinha, você está comigo, as 7 cidades sempre comigo. Eu estou recebendo aqui várias participações no meu programa hoje sobre esse tema reforma política. Eu quero a sua opinião, ligue para cá, 2379-4733. Isso que me deixa alegre e feliz. Quando você liga, dá a sua participação, fala o que você acha, o que você pensa. Nós estamos interagindo, você aí, eu aqui. Não me troque pelaquela novela, não me troque de canal. Eu estou aqui com o Dr. William Lago. Ele é presidente da Comissão de Cidadania e Participação Popular da OAB de Santo André. Uma grande atuação aqui na cidade. Um grande abraço também ao presidente da Ordem dos Advogados, Dr. Fábio Picarelli, que realmente tem dado a sua grande contribuição à nossa sociedade. Um grande abraço também ao meu presidente, Dr. Roberto Gonçalves, da Associação dos Advogados do Grande ABC. Estaremos juntos logo, logo. Estou correndo com muitas coisas, mas estamos juntos. Um grande abraço para você, Dr. Roberto, pela sua grande atuação também como membro da diretoria da subseção aqui da Ordem dos Advogados de Santo André. Um grande abraço.
Nós estamos falando a respeito exatamente desse tema interessante que é a reforma política. Nós falamos da questão do candidato ou do eleito, da questão do voto de distrital. Isso geraria muito mais, como você se referiu, geraria muito mais um assistencialismo. Perfeito. Agora, na sua opinião, como você vê a questão do voto não obrigatório? O voto não obrigatório, eu acredito que num determinado momento da nossa história a gente vai ter que partir para esse passo. Só que eu acredito que agora não é o momento. Porque a nossa sociedade ela ainda não é politizada o suficiente para perceber a importância do voto. E então, aí... uma parte. Logo, o início do programa eu falava isso a respeito dessa democracia que está em vias de solidificação. Ela está caminhando para se chegar no ápice da democracia. Esse é o raciocínio? Sim, exatamente. Porque como é que você vai dar, por exemplo, a questão do assistencialismo, vamos pensar assim. Se você tem uma região onde você elege um candidato, um político qualquer, baseado exclusivamente no assistencialismo, se o voto for facultativo, você vai privilegiar os candidatos que fazem assistencialismo. Então, o voto de ideia, se a população não entende bem a importância de discutir ideia, de discutir proposta, de cobrar que o candidato faça pela cidade quando uma vez eleito, o voto facultativo ele vai distanciar. Então, é importante que, primeiro, nós entendamos a importância que é politizar a sociedade. Temos a importância do voto. A importância do voto. A nossa sociedade tem que ser politizada. O exemplo aí do tanto de perguntas que nós recebemos aqui, a participação das pessoas, as pessoas que estão assistindo, importantíssimo para a gente, porque mostra que as pessoas estão cada vez mais interessadas por política. Eu dou palestras e depois dessas manifestações, a quantidade de pessoas que estão convidando a gente para falar sobre questão de política é uma coisa que aumentou expressivamente. E antes, quando a gente falava desse tema, as pessoas já falavam, não gosto muito, prefiro não me envolver. Então, está melhorando, mas eu concordo com o doutor com relação a essa questão de que a democracia ela ainda não é totalmente madura aqui no Brasil e a gente tem muitos passos a evoluir. Então, nós precisamos da sociedade politizada para ter o voto facultativo, porque aí as pessoas elas vão votar sabendo da importância que é dar o seu voto e das consequências que o voto pode gerar também. O que eu te pergunto também dentro dessa questão, porque nós vamos chegar num ponto interessante, que é exatamente a diferença entre o plebiscito e o referendo. E quando eles devem ser aplicados, que são princípios constitucionais, e nós sabemos disso. A presidente Dilma ela saiu de imediato como uma líder, como presidente de uma nação, e ela veio a público de uma forma muito rápida, talvez eu dizia que sem até alguma orientação jurídica, que faltou aí uma assistência à presidente Dilma, que ela disse que era necessário se fazer uma reforma política. Não existe essa possibilidade nenhuma, de se fazer uma reforma política para uma reforma constitucional para se atender esses anseios da sociedade. Não existe essa possibilidade. Isso que eu te pergunto, de fazer reforma constitucional, não, né? Você fala em termos políticos, se existe esse interesse na sociedade? Não, para se chamar uma reforma constitucional é impossível, porque você precisa do quê? De uma Assembleia Constituinte. Ah, sim, entendi. Porque o que acontece? Para você abrir uma Assembleia Constituinte, você precisa que 1/3 da Casa Legislativa assine uma proposta, uma proposta de legislativa, para que isso seja votado e, se aprovada, você faz aí uma Constituinte. E o que ocorre? Isso aí não é uma iniciativa da Presidente da República, né? Então, no caso, teria que partir do Congresso. Mas eu acredito que, dos pontos de vista político, seria inviável. Porque como que você vai discutir uma reforma constituinte para um fim específico? Você vai discutir reforma política. Hoje, às vezes a gente não consegue entender. Para os estudantes de direito, para os advogados, é muito, muito claro para nós. A Constituição Federal é uma garantia importantíssima que nós temos. Pode não ser perfeita, pode ter os seus problemas, mas é uma garantia importantíssima. Tudo que nós temos hoje de garantias, as principais garantias que nós temos estão previstas na Constituição Federal. É uma Constituição extensa e tal, Sim. Tem os seus problemas. Mas o que ocorre? Se hoje nós fizermos uma reforma constitucional, não temos a garantia de que não vai ser mudado tudo na Constituição. Por quê? Porque uma reforma ela pode reformar qualquer coisa.
Não há uma garantia jurídica. Então, de repente, essa ideia de fazer uma reforma política poderia piorar ainda mais a situação da estrutura que já existe. Então, é uma coisa muito arriscada. Agora, fazer um plebiscito ou um referendo, que é discutir com a população sobre uma eventual reforma política, eu já acho que a ideia, do ponto de vista jurídico, poderia ser viável. É muito mais salutar, né? Porque quando você fala em plebiscito, você dá a indicação, né? Você escolhe, né? Realmente eu quero que seja feita uma reforma política. Agora, e o risco disso? Você escolhe o que quer fazer. Quem vai fazer? Será que não tem que ter um referendo, não tem que ter também um plebiscito, escolhendo que quer a reforma política, e um referendo que realmente possa avaliar aquilo que foi feito? Com toda a sinceridade, doutor, eu vou falar a minha opinião com relação a isso. Eu acredito que não deveria ser feito um plebiscito. Primeiro porque o plebiscito ele vai colocar ele vai ter um aspecto positivo de que ele vai colocar o debate na sociedade. As pessoas elas vão debater esse assunto. Porém, eu acredito que hoje a nossa sociedade ela ainda não está madura para discutir uma reforma política. Não porque as pessoas não tenham condições de entender uma coisa ou outra, mas porque a reforma política é uma coisa complicada. É um tema complicado. Você debate, às vezes, com cientistas políticos e já não há consenso sobre esse tema. Então, a gente vai falar para o brasileiro médio que já não gosta muito de política, discutir a questão do sistema, ele, às vezes, não entende muito bem, é algo difícil. Então, de repente, a gente poderia piorar o sistema, apesar das boas intenções de melhorá-lo, a gente poderia nessa votação piorar. Agora, o referendo, como o doutor bem colocou, pode ser algo interessante. Por quê? Uma vez que você faz a reforma, a população observa se aquilo agradou ou não, vai haver discussão pública com relação a isso, e aí vai ser importante porque as pessoas vão entender o que está acontecendo, vão debater, vão cientistas políticos falar na televisão, os advogados vão dizer opinião, aí você tem todo um debate amplo sobre o tema. E aí você diz se você concorda ou não com aquilo. Mas já está preparado, já foi discutido por técnicos e por pessoas que entendiam o sistema e sabiam exatamente como alterá-lo e da maneira mais adequada. E aí a população avalia se aquilo atende ou não às nossas expectativas. E essa questão, William, que nós vemos, e eu também sou contrário, eu acho que a gente põe uma questão que eu vejo o seguinte: nós votamos hoje, nós temos eleições de 2 em 2 anos no Brasil, né? E isso realmente é muito ruim, gera gastos públicos, de qualquer jeito está havendo gasto, faltando dinheiro para a saúde, faltando dinheiro para o nosso transporte, faltando nosso dinheiro para a segurança. As eleições não deveriam ser unificadas? E mais ainda, o mandato do presidente não deveria chegar a 5 anos e do senador também chegar a 5 anos? Então, o Instituto da Reeleição, ele é um instituto novo, né? Vamos pegar essa questão de mudar o mandato. Eu acho que é realmente um pouco cedo para a gente poder avaliar se não funcionou ou não. Eu acredito que o Instituto da Reeleição, falando especificamente desse tema, ele tem sido positivo no Brasil. O que se fala mal da reeleição? Diz o seguinte, que o candidato ele governa por um tempo e já começa a trabalhar na reeleição dele. Só que quando você não tem a reeleição, quem garante que o ocupante do cargo também não vai trabalhar para eleger o sucessor dele? O que a gente vê é normal, usa-se a máquina, desperdiça-se recursos. Com relação às eleições de 2 em 2 anos, eu acredito que a democracia é cara mesmo, é um custo. Você fazer uma eleição é uma cara, fazer um plebiscito é caro, as campanhas são caras. Só que nossa democracia, a nossa população, ela já não tem um grande interesse pela política. Se a gente unificar, talvez pode ficar muito complicado para você fazer uma discussão sobre propostas, sobre ideias. Talvez dificulte o processo. Eu acredito que uma eleição de 2 em 2 anos, nós estamos, pelo menos de 2 em 2 anos, pensando em política, temos mais tempo para discutir. Então aí, e volta ao tema central que eu falei, foi quando da minha abertura. Nossa democracia, entendeu? Ela tem instituições sólidas, mas ela não tem, assim, a sua essência realmente verdadeira da democracia no seu ápice ainda. Vamos pegar os Estados Unidos da América, por exemplo, que lá em que pese que tem partidos menores nas federações dos estados, mas nos Estados Unidos da América nós temos 2 partidos, né, o republicano e o democrata. E é uma democracia sólida, não estou discutindo os problemas que existem lá, mas é uma democracia sólida. No Brasil, nós temos o pluripartidarismo. Nós temos partidos que aparecem somente na época das campanhas e depois eles somem. São usados através das coligações, que nós sabemos essa forma de coligação. Eu queria ouvir a sua opinião sobre essas coligações, porque, ao meu ver, isso não fortalece a democracia
isso realmente tira a ideologia daqueles partidos que são usados para a mantença de alguns partidos, para perpetuar alguns no poder. Qual é a sua visão a respeito disso? Na verdade, eu acredito que aqui no Brasil a gente tem pouquíssimos partidos de verdade. Temos muitas legendas, né? Muitas siglas. Mas o partido, como que ele funciona na prática aqui no Brasil? Eles servem para poder dar vagas, discutir mandatos, candidaturas. Não se discute a essência do que deveria ser o partido, que é a discussão sobre ideias, sobre propostas para melhorar a vida das pessoas. Então o número, sem dúvida, é excessivo. E esses partidos, eles de fato, por não terem ideologia, eles não representam nada, né? A grande maioria, evidentemente alguns podem representar, não estamos aqui reprimindo todo. Mas a grande maioria dos partidos, eles não representam de fato grupos da sociedade, ideias da sociedade, e não debatem programas, eles debatem pura e simplesmente candidaturas. Então, aí esse questionamento que eu te faço. Hoje, o cidadão brasileiro, o eleitor, ele não vota nos partidos, eles votam no homem, não é verdade? No candidato. Existe uma frase que todo poder que um partido se faz grande pelos homens que o compõem. Muitos políticos são contrários a isso e diz que o partido é forte. Entretanto, ele não é o suficiente forte para eleger, obter os votos de legenda, tá entendendo? Para eleger os seus candidatos. Aí existe a necessidade das coligações. E isso demonstra a fragilidade dos partidos políticos. Exatamente. Então é necessário. Agora a questão é, se não tem a ideologia, não há necessidade de tantos partidos. Mas aí também, será que seria democrático nós restringirmos os números de partidos? Eu tenho uma ideia de algo que seria positivo. Cada partido político, ele obrigatoriamente tem que destinar parte dos recursos do fundo partidário que ele arrecada para investir na fundação partidária. E para que serve? E a fundação partidária é uma instituição que é obrigatória que cada partido tenha. Obrigatória. Então todo partido, pequeno, grande, tem que ter uma fundação partidária. E para que serve essa fundação partidária? Ela serve exatamente para distribuir o conteúdo programático do partido, para passar conteúdo político para a sociedade, para ajudar a politizar. E não é exatamente isso que falta na nossa sociedade? Por que isso não é usado com uma frequência, com efetividade, para que a sociedade possa acompanhar realmente esses programas, para que a sociedade possa entender o que aquele partido oferece de diferente? Então falta ser bem utilizado os recursos que já tem. Eu acho importante a gente debater isso com a sociedade da redução de partidos. Não sei se seria democrático, porque a nossa Constituição ela teve essa opção por fazer uma Constituição que permitisse a abertura de vários partidos. Realmente, o sistema como está hoje não atende. Mas a estrutura da fundação partidária, se fosse usada com mais eficiência, pelos grandes partidos, por exemplo, as pessoas elas teriam mais vínculo com a ideologia do partido. E aí os partidos pequenos que não investissem nisso, ou que não têm estrutura, eles iriam ser colocados de lado automaticamente. Entendi. Porque você votaria naquela ideologia, naquela coisa grande. Então, do que você está dizendo, eu concordo plenamente. O fundo partidário ele devia ser usado para se preparar candidatos, em primeiro lugar. Preparar, sem dúvida. Fortalecer a democracia. Porque eu acho que um candidato que ele se apresenta, ele tem que se preparar, porque para qualquer concurso público, cargo público que você... E a eleição ela é um cargo público, é um concurso público mais difícil que existe, eu diria, hoje no Brasil, que é uma eleição. Então eu acho que tem que se preparar para que ele possa ocupar este cargo. Porque o mais ínfimo, que eu digo, pequeno cargo público de participação, você tem que passar por uma prova de títulos, no mínimo, que seja satisfatório para que você possa ocupar aquele cargo. É óbvio que nós falamos da beleza da democracia, mas aí nós temos que partir exatamente daquilo que você falou. Como está sendo usado esse dinheiro público do fundo partidário? Mas eu quero que você fale a respeito disso, do fundo partidário, continue falando do fundo partidário, porque eu vou te perguntar outras coisas daqui a pouco, porque eu vou chamar um pequeno intervalo. Eu quero você comigo no 2379-4733. Ligue, dê a sua opinião. Apenas ligue, diga sim ou não. Você acha que esse Congresso hoje tem condições de fazer a reforma política no Brasil, de mudanças? Você acha isso possível? Ligue e diga sim ou não. Eu acho que não, eu acho que sim. Quero a sua opinião. Um grande abraço e não saia daí.
Olá, eu sou Sandro Augusto e você não pode perder o nosso programa SA, Grandes Líderes e suas trajetórias de sucesso. Sempre exibido aos domingos às 5 da tarde e às segundas-feiras às 11 da noite e também na UpTV, www.uptv.com.br. Nosso programa traz os grandes líderes multissetoriais do nosso grande ABC. Portanto, você tem um encontro marcado comigo, não perca o programa SA. Até lá! Minha amiga, meu amigo, já estamos aqui de volta para poder falar com você que tem problema de estresse, de insônia, de cansaço. Olha, você sabia que praticamente 70% dos trabalhadores brasileiros têm problema de estresse? Só no Japão os trabalhadores são mais estressados do que os trabalhadores brasileiros. Mas agora nós temos aqui, ó, o Sedatif PC. Sedatif PC, esse aqui é o composto natural e tem mais. Qualquer pessoa pode utilizar, não tem restrição de faixa etária, ou seja, em qualquer idade você pode utilizar o Sedatif PC. Sensacional, muito bom para estresse, para insônia, para cansaço. Olha, Sedatif PC é show de bola. À venda nas melhores farmácias. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor Quando tá mais pra boca e pra ruim. Não quero causar impacto, nem tampouco sensação. O que eu digo é muito pesado. É o que cabe na canção. Eu não sei viver. Triste e sozinho É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Com o nascer do sol e ao som dos pássaros, se abre a porteira. Um programa que retrata a rotina do sertanejo com beleza e simplicidade, mostrando a culinária e a música caipira. Tô com saudade, tô com saudade. No Alto da Serra, apresentação Eloy Carlone. Todos os dias, de segunda a sexta, às 11 da manhã, aqui na Rede Eco TV. Obrigado, porque você não saiu daí comigo, da sua casa, na telinha e na televisão. Nós estamos caminhando agora para o último bloco do meu programa Dr. Cristiano para você. Ligue e diga, o tema hoje é reforma política. Você acha que o Congresso Nacional tem condições de fazer essa reforma política? Ou apenas o próximo Congresso, através da verdadeira mudança nas urnas, através do voto? Então eu quero a sua ligação. Eu vou às participações. Eu tenho aqui o Tiago Pereira de Santo André. Tiago Pereira de Santo André, um grande abraço. Ele diz, cite alguns modelos de custos da reforma política. Um abraço. E aí, cite alguns modelos de custo. E você falou que vai ter custos, né? Então, você diz assim, custo no sentido de... Você vai fazer a reforma política, você tem um custo... Por exemplo, se for para um plebiscito, você vai ter os custos do plebiscito. Agora, vamos pensar na questão da campanha. Campanha, você tem custos, uma série de custos. Você contrata gente, você contrata panfletos, você contrata placas. Você tem uma infinidade de custos. Então, agora, quando você faz uma reforma, na verdade, essa reforma ela tem que ser discutida com a sociedade para que a sociedade entenda quais são as vantagens e quais são as desvantagens. Questão de financiamento público de campanha, vão ter vantagens para a sociedade, não é de todo o mal. Porém, você também gera desvio de recursos de outras áreas importantes. Então, eu acredito que sempre tem questões positivas e negativas. É muito interessante, Tiago, a sua pergunta. Obrigado pela sua participação. Um abraço para você. Eu acho que tudo tem que realmente ter transparência. Nós sabemos que se houver aí esse modelo, essa reforma constitucional, tem que ser colocado à sociedade com clareza, como será, quanto vai custar isso, que é muito importante, nós nos atermos exatamente o quanto o cidadão brasileiro paga através dos seus impostos, para que isso realmente nós possamos exercer a nossa cidadania. Um grande abraço para você.
O Carlo Beltrani, sou contra, nós vamos limpar, sou contra. Muito bom, entendi o questionamento. Vamos limpar o Senado e todos os órgãos políticos no próximo ano. Parabéns pela sua participação, um grande abraço, essa é a sua opinião. Faça como o Carlo Beltrani, ele ligou. Diga se você acha que esse Congresso tem condições de fazer essa reforma política, sim ou não. O Fernando Davi de São Bernardo do Campo, um grande abraço para você, para toda a sua família. Tem que acabar com os políticos antigos. Precisamos de pessoas como vocês, novos, com visão para um futuro. Chega de corrupção. Fernando, um grande abraço, obrigado pela sua presença, de sua família. O importante é a sua participação. Manda um abraço para o Fernando. Manda um abraço para ele. Pô, mandar um abraço para o Fernando. Agora, ele tocou na questão da corrupção. Doutor, a gente não pode se furtar de falar por que tem essa questão da corrupção no Brasil. O que acontece? Um dos grandes problemas que a gente visualiza no Brasil é a questão do que eu coloquei do assistencialismo. E o que acontece? O assistencialismo e a campanha, uma campanha eleitoral, ela acaba sendo a porta de entrada para a corrupção. O que acontece? Muitas vezes o político, para fazer o assistencialismo, para dar a cesta básica, o que é proibido por lei, mas que a sociedade muitas vezes cobra, ele acaba pegando dinheiro sujo e utilizando na campanha dele. Então, quando a gente quer acabar com a corrupção, a gente tem que começar primeiro por nós nos politizando. Nós que não precisamos de assistencialismo, temos que participar das campanhas políticas e levantar o que está se oferecendo em termos de proposta. E cobrar do candidato que ele faça aquilo que é o papel dele de fato. E o que nós precisamos fazer também? Nós precisamos passar a mensagem para as pessoas que precisam do assistencialismo que esse não é o caminho. Nós, por exemplo, qual o papel do parlamentar? Fiscalizar o executivo e propor leis. Não é da cesta básica. Não é da camisa de futebol. Se a sociedade cobrar isso, ele, cúmplice do voto, ele pode por muitas vezes fazer. E essa é a porta de entrada para a corrupção. Então, é uma coisa que nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos exigir que o parlamentar ele faça o papel que não é o dele, porque muitas vezes ele acaba sendo empurrado para a corrupção. E tem também porque a sociedade também exige isso dele, né? Exige. Existe um círculo vicioso nessa questão, né? Exatamente. Ele só dá a camisa porque alguém veste, né? Exatamente. Ou porque alguém condiciona o voto à doação da camisa. A doação da camisa. Você acha que o resultado do mensalão reflete exatamente na real existência de uma reforma política? O sistema realmente está complicado. A gente percebe que... O ministro, o ministro, no voto que ele deu a respeito, ele falou que era necessário, primeiramente, se fazer uma reforma política para que realmente esse tipo de corrupção, que já foi julgado e está sendo final das sentenças em relação aos réus, que realmente possa ser mudado isso. Você vê essa forma de mudança no Brasil com essa condenação dos mensaleiros? Então, a população realmente quer uma resposta. Ela foi às ruas também para reafirmar isso. E a população não quer que o país continue da maneira que está, porque ela está sentindo na própria pele como a coisa está ruim. Eu gosto de dar aquele exemplo de que a gente mora num prédio, por exemplo, com a sociedade, o síndico está nos roubando e nós estamos pagando altíssimo valor de condomínio. Então, não tem uma resposta, não tem uma contrapartida entre o que a gente paga de imposto e o que a gente recebe de serviços. Agora, o que acontece? A sociedade, se ela não cobrar, se ela não participar, se ela não se politizar, ela não participa do processo. E aí o que acontece? As coisas continuam como estão. Aí a gente vai falar, não, vamos mudar a questão do financiamento. Por que as campanhas hoje elas são tão caras como são? Se a gente somente colocasse o financiamento público, iria resolver totalmente o problema? Será que não há questão de desvios éticos da sociedade? Será que não há questão do aproveitamento? A conduta, a própria cultura nacional que a gente tem, essa cultura do jeitinho. Então é uma reflexão muito grande. E como é que resolve isso? Educação. A gente precisa de educação, a nossa sociedade precisa estar bem educada para entender essas questões e poder tomar as decisões que precisam ser tomadas para que o país melhore e prospere. Você acha que o voto ao deputado federal Tiririca foi um voto de protesto ou foi um voto dizendo que, ou um alerta para os políticos do Brasil que exatamente que essa postura que eles têm não são satisfatórias? Postura não são satisfatórias. Eu acredito que eles optaram por votar num palhaço para dizer, olha, é o que eu penso da classe política. É o que eu penso da classe política. Agora, a classe política, eles estão ali no centro das decisões. Então, eles têm que sentir
que realmente há essa insatisfação e procurar oferecer algumas respostas. Algumas não, tem que oferecer muitas respostas. Afinal, eles estão lá para representar. E aí a gente coloca todo o poder emana do povo. A Constituição ela foi caprichosa a colocar isso no seu primeiro artigo. No seu primeiro artigo. No seu primeiro artigo, o artigo mais importante da Constituição Federal, diz exatamente, todo o poder emana do povo. Então nós precisamos nos apropriar do poder, mas do poder de maneira coletiva. Nós não precisamos usar político ou um candidato, ou algum político que nós conhecemos para tirar proveito próprio, para pedir um cargo, para pedir o assistencialismo, para pedir proveito próprio. Temos que se pensar mais de maneira coletiva. Temos que cobrar demandas para a sociedade. Porque o político ele não vê o cargo como um sacerdócio, né? Exatamente. Ele não tem a visão da coisa pública. Porque quando e nós dizíamos o seguinte, o preparo que o homem tem que ter em relação à coisa pública é de muita responsabilidade. E muitos veem, entendeu, como uma ascensão maior à sociedade, a uma classe melhor da sociedade e uma melhora de vida em relação à sua pessoa. É óbvio que todos querem melhorar. Entretanto, a visão da contribuição em relação ao político hoje, da coisa pública, realmente deixa muito a desejar, não é verdade? Tem que haver o sentimento e a vontade de servir. Ele tem que saber que ele está ali em prol, em benefício e trabalhando para que a sociedade melhore. Então, se o trabalho está sendo feito, mas se existem pessoas que não estão sendo atendidas, se o sistema de saúde não está funcionando, se a infraestrutura está ruim, se a educação está ruim, alguma coisa está errada. O trabalho tem que ser feito. A gente observa muitas vezes os parlamentares não fazendo o papel dele, a população, nós temos que assumir nossa culpa também, não cobramos de maneira correta, mas cadê a fiscalização? Quando a gente fala, por exemplo, eu ouvi um repórter falando que com essa discussão do projeto de mais médicos no Brasil, você não pode, tem médico brasileiro que trabalha em vários hospitais ao mesmo tempo e não cumpre o plantão dele. Cadê os vereadores fiscalizando isso? Ninguém viu, ninguém foi lá para verificar, não houve uma denúncia. Então, quer dizer, se o vereador não fiscalizou, ele não fez o papel dele. Cadê o deputado fiscalizando isso no hospital, no hospital estadual, no deputado estadual? Quer dizer, você vê que o papel da classe política não está sendo exercido da maneira correta. E a gente está sentindo a resposta nesses serviços públicos ruins que a gente acaba sendo atendido. Muito bom. William, você é presidente de uma comissão importante, foi recentemente aqui no nosso município, foi aprovado agora, através da Ordem dos Advogados, o movimento da Ordem, o apoio, da CISA também, a lei de ficha limpa. Você vê a lei de ficha limpa com evolução ou realmente tem que ser feito alguns reparos em relação a isso? Porque existem visões que se torna também inconstitucional esse projeto. Porque todo trabalhador tem que ter igualdade. O funcionário que ocupa cargos comissionados, eu quero a sua opinião, eu estou dando apenas uma visão. O funcionário que ocupa esses cargos comissionados, ele é um trabalhador como qualquer outro, ele não foi eleito. Na essência, diferente do ficha limpa. Qual é a sua visão? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu fiquei muito orgulhoso do papel da OAB nesse processo. E, em especial, o papel do nosso presidente, o Dr. Fábio Picarelli, que tomou a frente das decisões e manifestou sua opinião publicamente em favor do Ficha Limpa, que, no meu ponto de vista, é um projeto muito importante para a moralidade pública. Um dos princípios constitucionais da questão da coisa pública é o princípio da moralidade pública. E, nesse ponto, eu entendo que a pessoa que exerce o cargo comissionado, apesar de não ser eleito, tem que zelar pela coisa pública de maneira eficiente. E a pessoa, por exercer um cargo público, ela tem a obrigação de ter uma conduta correta e ter um histórico de vida correto também. Porque ela está lidando com dinheiro público, está lidando com o serviço público. Então eu acho que é de bom senso, e não vejo nenhuma inconstitucionalidade nisso, de você ter uma lei que você exige requisitos. Você gostaria de contratar uma pessoa que teve problemas na justiça, gravíssimos problemas na justiça, para cuidar do seu dinheiro na sua empresa? Você tem o direito de saber e a sociedade tem o direito de rejeitar essas pessoas. Muito bom. Doutor, nós estamos caminhando para o final do programa. Eu quero as suas considerações finais. Por favor. Bom, agradecer mais uma vez. Quem não estava aqui presente precisa saber que é muito gostoso estar aqui com a entrevista, é um ambiente muito agradável. O Dr. Cristiano é uma pessoa excepcional, foi um prazer muito grande estar aqui. Dizer para a população que a gente precisa ter a consciência de que é importantíssimo falar de política, acompanhar,
participar das eleições, entender as propostas e cobrar a educação de qualidade no nosso país. Porque nenhum país que não é politizado e que não tem educação de qualidade prospera. Então a gente precisa dar pontos e crescer nesse sentido, na questão da educação e na questão da politização. Muito bom. Eu quero te agradecer, Eduardo, pela sua brilhante participação no meu programa e vamos marcar uma outra oportunidade. Eu que agradeço. Eu quero mandar um grande abraço para o Eduardo Nunes. Ele fez uma pergunta, eu vou registrá-la aqui no ar, que os eleitores votem nas propostas do partido. Muito bom, faz parte da reforma política e isso é muito interessante, porque isso vai fortalecer os partidos políticos, é o que nós dissemos aqui. Eduardo Macários, Eduardo, um grande abraço para você, meu amigo. Aliás, nós estamos em dívida com você, eu quero você comigo. Eu fiquei de ir no seu programa e não fui. Um grande abraço para você. Parabeniza pelo programa, porque os políticos corruptos não são expulsos. Está chegando a hora, vai chegar as eleições e nós vamos expulsá-los através do voto direto. Então, obrigado. E as participações daqueles que só ligaram e falaram sim. Para se ter uma ideia, só teve apenas um voto sim em relação que realmente esse Congresso terá condições. Obrigados pelo seu voto, pela sua participação, isso é a democracia. E tivemos mais de 5 votos não, esse Congresso não terá condições de fazer essa mudança. Obrigado por todos que participaram no meu programa Dr. Cristiano para você. Realmente foi uma honra recebê-lo aqui no meu programa. E eu quero deixar uma mensagem como sempre deixo. No longo prazo, o caráter é o fator decisivo na vida de uma pessoa e de uma nação. É muito importante. Theodore Roosevelt. É muito importante isso. O caráter é indispensável para que nós possamos solidificar a nossa democracia. Um grande abraço para você, minha amiga e meu amigo, e eu te espero aqui na próxima semana. Um forte abraço.